vereador de Santa Bárbara é acusado de usar cargo público para favorecer eleitores em exames de saúde. A gente tem o vídeo, que é constrangedor, né? Porque o cara do lado falou... Então, esse cara aí, em nível menor, Beze, ele acaba explicando o porquê que o Bolsonaro nunca era chamado para os esquemas grandes. Os eleitores ficam se vangloriando do Bolsonaro não tá na lista da Odebrecht, não tá nos rolos grandes. Mas por quê? Porque ele não era chamado. Você imagina o pessoal lá no PP, na época, falou, e aí, vai envolver o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro vai dar com a língua nos dentes, vai colocar tudo a perder. Deixa ele fazendo esqueminha de nota fria de posto de gasolina e rachadinha com o funcionário do gabinete que ele vai melhor. Deixa ele abaixo do radar. Não pode se chamar gente burra desse jeito para participar de esquema, mano. Só que esse esquema aí também, depois eu vou comentar, tá? Eu vou comentar esse esquema aí, porque isso daí tem um quê de hipocrisia. Não que eu estou falando, não que eu esteja defendendo, mas tem um quê de hipocrisia, porque na verdade é o modus operandi de prefeitura do interior. O vereador Rony Tavares, do Republicanos de Santa Bárbara do Oeste, está no centro de uma polêmica, após declarações feitas durante sessão na Câmara Municipal na tarde desta terça. Em sua fala frente ao plenário, sugeriu o uso de sua influência política para beneficiar eleitores no agendamento de exames médicos. A fala, registrada em vídeo e amplamente repercutida nas redes sociais, levantou suspeitas de práticas como tráfico de influência, improbidade administrativa e abuso do poder. Durante seu pronunciamento, Tavares agradeceu a membros do Executivo Municipal por atenderem solicitações de sua autoria relacionadas a marcas. As pessoas fazem, é o modus operandi, mas ninguém fala assim, ao vivo. Mas não pode entregar os parceiros, né, mano? Porra, não pode bicho. entregar os parceiros, né? Segundo o vereador, os pedidos foram entregues diretamente ao secretário de Saúde, Marcos Pensucci. Os agendamentos teriam começado a ser feitos após sua intervenção. Só agradecer ao secretário de governo, Joel Cardoso, ao Giovanni, deu o nome de todo mundo. Puta, esse cara tá fudido, bicho. Se ele não aparecer com um monte de formiga na boca amanhã, vai ser muita sorte já para ele, viu? Vai ser muita sorte. E também o secretário de Saúde, Marcos Pensucci, por todos os exames de sangue que a gente levou na mão dele. As pessoas agora estão sendo chamadas, disse o parlamentar, achando que isso é normal, porque na cabeça dele é normal, né? Agora, o mais legal é o Jornal de Nova Odessa, que copia o logo do Jornal Nacional, né? Antigo Jornal Nacional ali. Vamos ver, então, o vereador aqui falando um pouco mais do que devia e dando uma de X9 também, né? Vamos lá. Eu quero agradecer ao secretário de governo, Joel Cardoso, ao Giovanni Bonfim, também o secretário de saúde, Marcos Pensucci, por todos os exames de sangue que a gente levou na mão dele, e as pessoas agora não estão sendo chamadas. Quando a gente fala lista, gente, é aquele sistema que nós colocamos. Todos os nomes que chegaram no nosso gabinete, a gente coloca no sistema, isso vai para o Giovanni, que toma conta da pasta, todo mundo sabe disso, junto com o Joel. Então ali ele leva para o secretário. Ó a cara do sujeito do lado. O cara já começa a coçar a barba, tipo, putz, mano, entregou a paçoca, velho. A gente fazendo os bagulho por baixo dos panos, tava tudo na boa, garantindo aqui o nosso voto de cabresco. O cara e o filho da puta entrega, mano. Ele ainda dá uns toques no cara, quer ver, ó? É muito bom. Ele dá um toque na... Só que as pessoas ligaram, né? falaram, poxa, a gente acabou. A gente acabou aí. Tá maluco, mano? Se liga, mano. Conseguindo, só que, como eu disse pra mas vocês... então, Rony, mas desculpa, peraí. Isso aí tem que falar pra Peraí que eu quero falar mais, vamos cala a boca! Cala a boca! Tá entregando todo mundo! Porra, brother! Tá maluco, mano? Pô, esquema certinho aqui, todo mundo ganhando o seu, todo mundo reeleito. Você me manda uma dessa? Porra, Rony! Caralho, bicho. Tá pior que o Rony, que era do Palmeiras, tá no Atlético. Ministério Público, a gente entende isso. Não, mas isso daí fere o que o Ministério Público preconiza, entendeu? Isso é um claro abuso de poder, tem até um crime dentro do código que fala sobre esse tráfico, né, de influência, que é você usar do seu cargo para, muitas vezes, influenciar, favorecer certas pessoas, sendo que a gente tem, dentro do SUS, uma fila estabelecida e a gente... Isso é furar fila. Isso não pode acontecer. Isso é tráfico de influência e isso é fora do campo da legalidade. Quer dizer que só vai ter exame de sangue quem que é amigo do vereador? Que agora tem um tal sistema. Se quer ter exame de sangue, tem que estar no sistema. Que sistema é esse? Sistema com certeza que o povo não está junto. Uma troca de mandato, vereador.
né? Você Isaac motorista. Pessoas sui generis também aí apareceram, hein? A galera... Muito. A Câmara de Santa Bárbara do Oeste está de parabéns, viu? Isaac motorista, o pior Rony do Brasil, consegue ser pior que o Rony do Palmeiras. Um dia vai descobrir que é lateral. Né? Não é que ele é mau jogador, ele está na posição errada. Um dia ele descobre que é lateral e ó, vai arregaçar. Agora, Isaac motorista. Depois, quando a gente inventa os nomes dos vereadores nos roteiros, cara, não, isso aí já tá exagerado, né, mano? Isso aí não existe, né? Toninho Borracheiro, Cidinho do sindicato, claro que tem. Pesquisa aí nas 1.600 prefeituras do país. Tem. Tem Hitler, porra! Tem, pô. Hitler. É. Tem alguns Hitlers. Não um só, Né? né? Deputado, vereador e tudo mais aí. me traz 30 demandas, né, de exames, e você não assina, você não vota, você não cobra eu lá na Câmara. Isso é gravíssimo. E talvez também até incluir aqui a CPI da saúde para ver. Fala igual que ele. Caralho, olha a merda que o cara fez, pronto. O cara deu margem para abertura da CPI da saúde em Santa Bárbara do Oeste. Só porque ele não tem noção de como segurar a própria língua. Rony Tavares, parabéns, viu? Parabéns. Parabéns, Rony Tavares. Puta, eu nunca vi um vereador tão idiota. Mano do céu, o cara falando ali, o outro, não é possível. Mas tem, vamos ver. Demora 2, 3 anos para ser atendido, e tem pessoas que saem o quanto antes esses exames. Então, assim, é muito preocupante. Eu só queria agradecer ao secretário de Governo, Joel Cardoso, Rony a Tavares. Giovanni Bonfim, também o secretário de Saúde, Marcos Pensucci, por todos os exames de sangue que a gente levou na mão dele, e as pessoas agora não estão sendo chamadas. Quando a gente fala lista, gente, é aquele sistema que nós colocamos. Todos os nomes que chegaram no nosso gabinete, a gente coloca no sistema, isso vai para o Giovanni, que toma conta da pasta, todo mundo sabe disso, junto com o Joel. Então ali ele leva para o secretário depois, só que as pessoas ligaram, né, falando, poxa, a gente acabou... Ei, mano, Rony Tavares, bicho. Então, Rony né, Tavares. assim, pô, o cara desencadeou em 20 segundos uma CPI da saúde em Santa Bárbara do Oeste. É por isso que ninguém chamava o Bolsonaro para os esquemas, porque é burro assim. Ele ia entregar rapidinho os esquemas do PP nos anos 90, por isso que ele não era chamado para esquema grande, só ficava ali fraudando nota de abastecimento de carro oficial e uma rachadinha com o pessoal do gabinete. Eu quero te falar, né, no começo sobre a hipocrisia, Beze. O voto no Brasil, ele não é um voto estritamente ideológico. Quem vota de forma ideológica? Playboy de esquerda e maluquinho de direita. Quem vota ideologicamente? Eu, você, a galera que tá vendo a gente aqui, pessoal de classe média, mano. Pessoal de classe média pra cima. Pessoal que acompanha a política de fato, e lá na direita é o contrário, é o maluquinho, é o doidinho de quartel. Esse cara vota de forma ideológica, é Carlinhos Hitler, do açougue, entendeu? Esses caras gostam. Do resto, mano, o voto é mais pragmático. E o voto é muito diferente em vários lugares do país. Em cidade tipo Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade um pouco mais bolsonarista, mas tem muita gente que ainda vota no Lula, você pode ter certeza que vai. E olha que Santa Bárbara nem é um melhor exemplo disso, tá? Mas pode servir como exemplo que vocês viram aí. Acontece também, né? Não é uma cidade muito distante, isolada, mas acontece também. O cara vota no Lula para presidente e vota no. Vou usar o nome que o Léo falou aqui, no Jairo Taxista, do Avante, para vereador. Mas por que ele vota no Jairo Taxista? Putz, ele vota no Jairo Taxista porque o Jairo Taxista vai arranjar um emprego por irmão dele na prefeitura, um emprego que vai voltar 1/3 na mão do Jairo Taxista, desse salário que ele vai receber, entendeu? Porque ele arranjou, aí tem que voltar 1/3zinho, né? Ele se encontra num boteco ali, pega uma cerveja, o cara dá o dinheirinho dentro do envelope, acabou. Aí tem um cara que vai votar pelo seguinte: o que você pode fazer para me ajudar de alguma maneira aqui com os meus negócios e tal? Pô, tentar aí passar um asfalto na frente do seu armazém, posso te emprestar um trator da prefeitura para você terraplanar o seu sítio, posso tentar fazer aí um esquema para o pessoal da secretaria abrir um poço para você.
alguma forma ele vai ser ajudado. E tem também aquele voto que é meio de desespero, que a pessoa fala, tô precisando de uma cirurgia aí, fazer exame de sangue. Tem cidade que às vezes nem tem uma rede de atendimento muito ampla, você tem sempre que viajar, ir para um outro local, e aí você precisa de influência de alguém para abrir as portas, para você ir lá fazer a cirurgia, colher o exame que você está esperando há meses, às vezes há anos, tá? E a pessoa vota, mano. A pessoa, vou votar no Bolsonaro. Mas o cara aqui do PT me ofereceu isso, me prometeu isso, vou votar no cara. Ou vice-versa também, voto no Lula. Para presidente é sempre o Lula, mas vou votar nesse cara aqui no PL, porque ele me prometeu que eu vou fazer o exame que eu tô precisando. Ele me prometeu que vai arranjar um emprego para o meu namorado na prefeitura. Isso ocorre em todas as prefeituras de interior do Brasil. E de capital também, tá, gente? Mas de interior, tem muito essa questão da relação mais próxima, né? O vereador conhece o morador da cidade diretamente, assim, a ponto de poder prometer coisas mais simples, como um exame de sangue, como coisa que pra gente, às vezes, da capital, não precisa. Você não precisa pedir pro vereador isso aí. Você vai no hospital e faz, e já era. Então, é natural. Isso aí ocorre em todas as prefeituras. Todas. E tem gente aí que tá se fazendo de desentendido, de, não, olha que absurdo. E provavelmente tá no esquema também. Então, o voto de clientelismo, o voto pragmático, ele é muito mais forte que o voto ideológico. Por isso que é difícil de entender a cabeça do eleitor. Por isso que não dá para chegar e falar o seguinte: todo mundo que votou no Bolsonaro é Hitler. Não é, bicho. Não é. Tem muita gente que mas nem todo mundo. Às vezes o cara vota até na condicionante. Pô, beleza, então, vota em mim aí, mas dá um votinho no Bolsonaro também. Aí a gente arranja aquele empreguinho aqui na prefeitura. Não tem emprego, cara. Um monte de cidade não tem emprego nenhum. Cidade da minha mulher lá, só tem emprego no comércio, tá? Ou você vai trabalhar com enxada nas fazendas que tem ao redor, ou no comércio, ganha na merreca, ou se você der sorte, o cara te coloca lá na viatura da prefeitura, você fica rodando a cidade sem fazer porra nenhuma, jogando bilhar, mas pelo menos você ganha um pouquinho melhor. É foda, cara. É isso aí, entendeu? É isso aí, o grosso, né, da política brasileira. O Rômulo fala, Galãs, em quem será que votariam? Lauro Corona, o Macaco Tuelves, Thales Panchacon, Nelson Ned, o Sovaco do Carl Raymond e, em breve, Rony Tavares. Rony Tavares. Rony Tavares, aproveite. Eu estaria bem preocupado, cara. Eu estaria. Tem um vídeo, viu, nosso sobre isso, explicando como é a corrupção, o voto no país. Dê uma procurada aí, que tem umas fontes bem legais que já fizeram alguns levantamentos sobre isso. O meu personal hoje estava mostrando perto da casa dele. Ele morava antes, ele mora na Penha, morava na Vila Matilde. Nasceu na Vila Matilde. Uhum. É um campo de futebol para uma Copa de várzea ali, tudo ligado ao PCC, vereador, deputado, tudo ali. Mas cara, e é sempre de direita, porque sim, a esquerda não consegue entrar, que é uma cagada. Não. Cagada. Festa de igreja, cara. Festa de igreja, por isso que eu tô falando, não precisa ser só no interior. Acontece também na capital, mas a dinâmica é diferente. Festa de igreja. Chega lá, aqui na região, por exemplo, a Sandra Tadeu, vereadora, sei lá quantos mandatos. Ela vai lá e dá um jeito de ajudar a festa da igreja, a Paixão de Cristo, entendeu? Dá um jeito de dar uma ajuda no campo da várzea, colocar um society. Porra, as quadras tem tudo society, cara, em São Paulo hoje em dia. Só que quem vai botar o society, deixar bonitinha a quadra? Você acha que é o vereador do PT e do PSOL? Não vai, mano. Primeiro que eles nem têm entrada nesse rolê para conversar com os moradores, com o pessoal que como chama? Associação de moradores, né? Nem tem. Lembra daquele vereador que invadiu a sala de emergência de uma UBS em Minas Gerais? Teve um mandato dele cassado, cara. Teria proferido ataques contra servidores públicos. E eu tô aqui para mostrar isso aqui, por quê? Vocês lembram que a gente trouxe essa notícia aqui na época? E aí tem aquela galera, a turminha do não pode dar palco, é isso mesmo que ele quer. Gente, ele já tem palco, ele é vereador, ele foi votado, eleito, assim como os deputados, senadores, prefeitos, governadores da extrema-direita. A partir do momento que a gente mostra que o cara invadiu uma sala de emergência de uma UBS em Minas Gerais, lá na cidade de Felício dos Santos, está fazendo a denúncia de algo errado que ele cometeu. Não é palco, é a denúncia de algo errado que ele cometeu. Aí fica nas mãos da justiça decidir se vai caçá-lo, se não vai caçá-lo, qual atitude vai tomar. Mas estava errado e ele foi cassado
o Vladimir Canuto, do Avante, de Felício dos Santos, vereador por lá. Ele foi cassado por quebra de decoro parlamentar após ter invadido a sala vermelha de uma unidade básica de saúde do município. O caso, que aconteceu em fevereiro, provocou um tumulto e um idoso de 93 anos que passava por um procedimento cardíaco de emergência morreu. Durante a invasão ao espaço restrito, o político teria proferido ataques verbais contra servidores públicos e chegou a agredir fisicamente uma trabalhadora. Os vereadores da cidade decidiram cassar o mandato de Canuto na última quinta-feira, dia 17. Em suas redes sociais, o vereador negou que a invasão tenha acontecido e que foi ao local para fiscalizar o atendimento na UBS, foi ao centro de saúde investigar, porque a fila não andava, mas distorceram tudo, porque querem me calar, sempre o mesmo papo. Quando o caso veio à tona, o vereador, a versão do vereador foi contestada por uma mulher que afirma ser a médica que atendia o paciente. Caso, como médica que estava realizando atendimento de alta complexidade, tendo a sala invadida em um momento de um procedimento que exigia total atenção no meu paciente, expresso aqui a minha completa indignação, escreveu Larissa Vieira. Canuto afirmou que vai recorrer da decisão. Vamos aguardar o resultado final da justiça. Tá aí um caso que é fora da curva, né? É excepcional, né, Beze? Não é o normal uma pessoa agir dessa maneira e ter um mandato cassado. A gente já viu o pessoal do MBL agindo igual lá na época da pandemia, entre outros vereadores que gostam de fazer gracinha. Na mesma semana teve um outro que foi em um hospital, teve um em Guarulhos que foi em um hospital. Não, estou aqui para fiscalizar. Amigão, você tem dispositivos para fiscalizar hospitais à sua mão, na Secretaria de Saúde, onde você quiser. Agora, você não vai invadir com os dois pés nas portas, tá? A sala vermelha, onde está sendo realizado um procedimento cirúrgico numa pessoa de idade avançada. Isso daí não pode acontecer em nenhuma hipótese. E é isso que dá, né? Você fazer a tal da política da lacração. A lacração é isso aí. A lacração é sempre com o celularzinho na mão, mostrando aí a realidade que eles escondem de você. Sempre tem o eles, né? O eles é quem? São os inimigos. Quem são eles? Não importa. São seus inimigos. Você tem um inimigo que você não sabe dizer nem quem é. Mas são os eles. E o Vladimir Canuto foi de base em seu mandato por agir dessa maneira. Então, tenham a noção da diferença do que é você dar palco e o que é você fazer uma denúncia. Quando todos os canais de esquerda mostraram esse crápula invadindo a sala vermelha, estava todo mundo fazendo denúncia, ninguém dando palco, até porque palco ele tinha, agora não tem mais. As contas não param de chegar e o seu salário nunca chega ao fim do mês? Você não acredita em coaches e dicas milagrosas para ficar milionário da noite pro dia? Que bom, porque hoje eu vou te trazer uma forma de complementar sua renda e não ficar mais com a corda no pescoço todo mês. E para isso, você não vai precisar apostar em nada. Entrar em app de bet, jogo do tigrinho, nem gastar o pouco que você tem em armadilhas que muitos influencers querem te passar. Entra no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário do Piores. Bata um papo comigo mesmo pelo WhatsApp e veja se trabalhar de casa com as plataformas mais conhecidas do mercado faz sentido para você. E calma, você vai ter 7 dias para testar sem compromisso algum estas dicas que nomes como o Clayson Desmascarando e o Thiago Santinelli já passaram à frente para muitos e muitos seguidores. Não perca esta oportunidade, tá? Te espero lá!